Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos olhar para essa queda que nós tivemos na data de ontem porque nós perdemos o nosso canal de alta no gráfico de 4 horas e nesse momento a gente deve mudar a nossa estratégia. Vamos olhar para alvos de queda, até onde eu acredito que essa queda pode ir e não é porque eu acredito através de achismo. E sim, porque eu tenho dados, números, indicadores ali que nos mostram até onde essa queda pode ir, beleza? Então nós vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, para que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora partir aí direto para gráficos on-chain para a gente entender exatamente o que está acontecendo por trás do preço. Vou falar com vocês do price action ali, qual que é o alvo específico que eu espero dessa queda aí, mas antes a gente vai passar aqui exatamente para analisar o NUPL dos investidores de curto prazo. Esse indicador aqui, ele nos mostra quando que os investidores eles entram dentro de fases que eles vão realizar prejuízo ou de fases que eles estão extremamente gananciosos, zonas eufóricas. Quando a gente entra dentro da zona vermelha aqui embaixo, significa que o investidor, se ele vender naquele momento, ele vai vender no prejuízo. Se ele vender no prejuízo, ele vai realizar um prejuízo e ele vai capitular, tá? Não sei se você sabe, mas capitulação, se você procurar no dicionário, ela é um termo de guerra, que significa desistência do inimigo. Simplesmente quando você levanta ali a bandeira branca e sai fora do jogo. Então olha só, a gente está próximo para chegar dentro de uma zona de capitulação, tá? Eu vou falar para vocês aonde que acontece essa zona de capitulação desses investidores de curto prazo. Isso daqui é exclusivamente, galera, para os investidores de curto prazo, não os investidores de longo prazo. E quando a gente entra dentro dessa zona de capitulação, a gente diminui a pressão de venda do mercado. Porque, olha só, todo mundo entra dentro do mercado financeiro para multiplicar a capital. E aí vão existir dois tipos de pessoas. As pessoas que, quando estiverem no prejuízo, elas dobram a aposta, elas investem mais, diminuem o seu custo médio, continuam esperando que o mercado vai voltar a subir. Ou elas vão ser amadores, elas realizam prejuízo por contas emocionais, por conta de desespero emocional. Você só coloca prejuízo no bolso se você simplesmente deixar que a emoção ela te leve. Isso quando a gente fala de investimentos cíclicos, tá? Não investimento de curto prazo. Não compare isso daqui com trading, tá? Trade ali que a gente faz. Bom, quando a gente olha, então, nós estamos próximos para chegar dentro dessa zona de capitulação. Dentro dessa zona aqui, cara, a gente vai ter uma pressão da venda bem diminuída desses players. Se a gente olhar para as realizações que a gente está tendo nesse momento, olha só, as realizações, já mostrei para você que elas vêm ali da faixa dos 28, 26 mil dólares dos últimos 7 dias, tá? A gente teve uma realização aqui, não foi uma gigantesca realização, foi uma realização relevante, mas de alguém que comprou Bitcoin em 4 mil dólares. Só que veja que a gente está começando a ter realizações das pessoas que compraram Bitcoin em 46 mil dólares. Isso já está começando a fazer com que a gente tenha realizações de prejuízo. Olha só, se a gente olhar ali para a última semana, né, que nós tivemos, a gente teve o primeiro drawdown ali depois da aprovação de ETF, né, no segundo dia ali do ETF, a gente começa a ver que as pessoas já realizaram ali alguns milhões de dólares em prejuízo, né? A gente consegue ver aqui 37 milhões, 50 milhões. Se a gente for partir para o consolidado do dia aqui, olha só, nesses dias aqui a gente chegou a ter uma realização de 464 milhões de dólares, exatamente ali no dia 12. Se a gente olhar para a data de ontem foi dia 18, a gente teve quase 260 milhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Olha só, lembra? Eu te falei que a gente realiza prejuízo se nós estivermos com o emocional abalado ali ou se nós não soubermos aquilo que nós estamos fazendo no jogo. Porque se você for um investidor mais maduro, se você for uma pessoa de longo prazo, você vai entender que quando você está abaixo do seu custo e você está no prejuízo,
você tem a oportunidade de diminuir o seu custo médio, ou seja, você tem a oportunidade de aumentar a sua exposição em cima daquele ativo, pagando mais barato do que você pagou na sua compra anterior. E a gente começa a ver essas realizações de prejuízo essas realizações estão vindo das pessoas que, acabaram de entrar no jogo, elas compraram nos 46, nos 44 mil dólares e simplesmente elas já estão realizando esses prejuízos. Se a gente olhar aonde que vai ser essa fase de capitulação, ela vai iniciar exatamente quando a gente chegar no custo desses investidores de curto prazo. E o custo desses investidores de curto prazo, ele é exatamente essa linha vermelha aqui, que nós temos. Hoje ele está ali, na casa dos 37 mil dólares, 38 mil dólares, tá? Eu não gosto exatamente desses preços específicos, eu olho para a região, mas ali por volta dos 39 e dos 37 mil dólares é o custo desses caras. A gente está falando que o mercado ele vai ter pressão de venda até os 38 mil dólares. Estou falando que a gente vai chegar nos 38 mil dólares? Não estou falando isso. Por que eu não estou falando isso? Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei se a gente vai até os 38, eu não sei se a gente vai até os 37, eu não sei até onde que a gente vai. Eu não consigo prever o futuro, mas eu consigo saber aonde são as regiões que a gente pode entrar em exaustão de venda. E a região que a gente pode entrar em exaustão de venda é exatamente os 38 mil dólares. Gui, isso significa que os 38 mil dólares vai segurar o preço e ele não vai... Não significa isso, porque dali para frente as pessoas podem panicar e entrar simplesmente realizando prejuízo. A gente vê esses comportamentos dentro de bear market, por exemplo. Nós estamos dentro de bull market profundo, tá? Mas quando a gente analisa, por exemplo, bear market, olha só como que é o bear market. As pessoas começam a realizar, a gente entra abaixo dessa linha vermelha, as pessoas estão realizando prejuízo e quando elas têm a oportunidade de sair no 0 a 0, olha só, o preço volta na linha vermelha aqui, elas vendem, elas saem no 0 a 0. Então, durante esse período, a gente tem muita pressão de venda. Olha que louco. Se a gente avaliar aqui o que aconteceu nesse ciclo, desde quando a gente recuperou um novo ciclo, desde quando a gente finalizou o nosso bear market e entrou no bull market, veja só, o pullback que a gente teve em março, a gente voltou nessa linha, ou seja, a gente foi no custo do investidor de curto prazo, a gente diminuiu a pressão de vendas ali, porque se eles vendessem, eles iriam entrar no prejuízo, e o mercado voltou a subir. Isso aconteceu também ali em julho, dia 12 de julho, a gente veio nessa região, depois a gente lateralizou aqui ao redor dessa região em setembro também. Ou seja, sempre que nós estamos dentro de um bull market, a gente mantém o suporte do mercado sendo essa linha. Olha para 2016, a gente veio aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes até a gente perder essa linha. E não é porque tem uma linha no gráfico que o preço vai segurar dentro dessa região. Não, galera. Entenda exatamente o princípio por trás daquela linha. Isso daqui não é uma média. Isso daqui a gente está olhando para o custo, exatamente qual que é o preço que as pessoas estão pagando. Não é mais uma linha no gráfico de vocês. Se a gente olha para os investidores de curto prazo e a gente entende que eles pagaram 38 mil dólares, significa que abaixo dessa região eles têm que realizar prejuízo. Se a gente diminui a pressão de venda quando as pessoas estão no prejuízo, se o cenário não for panic sell, a gente está falando que essa baixa ela pode ir até os 38 mil dólares. Então eu enxergo como os 38 mil dólares sendo aquele ponto de extrema oportunidade. Eu vou ficar esperando os 38 mil dólares? Não é assim também que a banda toca. Mas olha só, se a gente sair da análise on-chain e a gente partir para o price action, porque o price action ele também nos dá sinal, ele também nos dá indicador, tá? Eu falo muito para vocês que nenhum é melhor do que o outro. A análise on-chain não é melhor do que o price action. Os dois juntos são complementares e façam com que as nossas decisões como investidor sejam decisões mais racionais e não emocionais. Cara, é simples. Pega um player, pega uma pessoa que não sabe fazer price action e não sabe fazer análise on-chain. Você vai ver que essa pessoa ela opera através de achismo. Ela opera através daquilo que ela acha, daquilo que sai na mídia, daquilo que deu na cabeça dela. Inclusive, se você pega essas pessoas, você vai ver que essas pessoas elas não conseguem ter uma linha de raciocínio consistente.
ela está mudando de opinião o tempo inteiro. Por que que isso acontece? Porque ela não trabalha com lógica, ela não trabalha com números, ela trabalha com emoção, beleza? Então, quando a gente olha para o Price Action também, para a gente entender a lógica do Price Action, olha só, a gente teve um péssimo sinal na data de ontem no gráfico de 4 horas. Nós estávamos usando o gráfico de 4 horas para entender os pullbacks que nós tínhamos e a gente perdeu o canal de alta. A gente teve um grande rompimento aqui no canal de alta que nós tínhamos, ou seja, a gente entrou em tendência de baixa no gráfico de 4 horas. E uma vez eu falei com vocês recentemente, né, que nós investidores, a gente tem que saber navegar entre os time frames. Cara, se você opera só no day trade ou no swing trade, você vai ter o seu gráfico ali em específico, mas quando você está tentando identificar o movimento do mercado, você tem que navegar entre os gráficos. A gente estava olhando para gráfico de 4 horas, a gente perdeu aqui dentro do gráfico de 4 horas nossa tendência de alta, nosso canal de alta, então o que nós podemos fazer? A gente volta o nosso time frame para o gráfico diário e a gente analisa o que aconteceu no gráfico diário. Olha só, a gente teve um candle de reversão com alto volume, divergência no RSI, a gente perdeu a região de 50 do RSI, isso nos dá uma probabilidade maior da gente vir buscar a região de 30 do RSI, a região de sobrevenda. E aí, se a gente estender uma Fibonacci aqui para saber exatamente quais são os alvos de queda dessa pernada de alta que nós tivemos, bumba, olha que lindo, cara. 0,382 de Fibonacci é 38 mil dólares. 38 mil dólares é o custo do investidor de curto prazo. Olha como nós temos duas confluências extremamente importantes. Uma de price action e uma de análise on-chain. Nós estamos falando que o 38 mil dólares é uma confluência tanto em Fibonacci quanto no custo dos investidores de curto prazo. Então, o mercado vinha até 38 mil dólares, cara, ótimo, tá perfeito, a gente mantém toda a nossa estrutura, tudo fica muito saudável para a gente continuar subindo, para a gente estourar a nossa bull run em breve e a gente ainda entrega um pullback no mercado. Eu espero que a gente vá vir em patamares de 35, 32 mil dólares. Para quem me acompanha bastante sabe que eu gosto dos alvos 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Eu não considero que a gente venha dentro dessa região, mas eu não posso descartar também que a gente tem topos aqui, ó, dentro dessa região aí dos 32 mil dólares. Pode ser um reteste dentro dessa região? Pode, mas eu não vou esperar já os 35, 32. Por que eu não vou esperar? Porque é abaixo do custo do investidor de curto prazo. Então eu vejo que essa queda, tá? Abri o vídeo aqui falando com você que, cara, a gente vai analisar o mercado e vai entender quais são os alvos da queda. Diante de tudo isso que eu falei com você, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu sou um investidor, onde eu só tenho 2 botões, ou compra ou venda. Ou é alta ou é baixa. Não dá para eu falar para você, o mercado pode subir como ele pode cair. Eu preciso tomar uma decisão. Em cima dessa decisão, eu vejo, na verdade, em cima de toda essa análise, a minha decisão é que os 38 mil dólares seria um ponto mínimo que a gente teria caso essa queda ela se estenda. Diante disso, para mim, adotar uma estratégia de DCA durante a queda até os 38 mil dólares é uma boa estratégia. Olha só, nós não estamos em momento de venda, o botão de venda ele está proibido. Galera, a gente não está em momento de venda. Nós entramos no ano de 2024, cara, com excelentes sinais, principalmente a aprovação de ETF, que é uma demanda institucional, a gente tem o halving para acontecer, a gente tem muita coisa boa para o ano de 2024. 2024 é proibido vender. Inclusive, a minha wallet de longo prazo, ela tá lacrada, sem acesso. É proibido vender essa parada em 2024. Nem se eu quiser, eu não posso vender essa parada nesse momento, tá? Obviamente que se a gente tiver indicadores, se a gente tiver números, dados apontando que a gente vai ter um grande crash, que a gente vai parar abaixo dos 15 mil dólares, que eu não acho que isso vai acontecer, porque o ciclo está se repetindo. Caso isso aconteça, aí eu tenho acesso à minha wallet, eu deslacro ela e aí eu consigo efetuar as vendas. Mas o que eu quero dizer para você, exatamente com essa história da wallet lacrada, é que, cara, 2024 é um ano de paciência.
Como 2023 foi um ano mais de aporte, né? Mas foi um ano de paciência também. 2024 é o nosso ano de extrema paciência, galera. Saiba, se você tiver paciência, se você souber esperar 25, essa conta vai fechar e vai fechar lindo. Então, diante de tudo isso, eu vejo, cara, um pullback até os 38 mil dólares, ótimo, válido, não panicaria, não entraria em medo, em desespero, em realização de lucro. Cara, esquece realizar lucro nesse momento. Está proibido, porque nós estamos subindo ainda. E olha só, se a gente continuar a nossa análise on-chain, a gente vai ver que os traders dos últimos 7 dias, eles chegaram em zonas máximas de dor, zonas máximas de prejuízo. O que isso quer dizer? Cara, quando a gente olha desde quando a FTX aqui, ó, né, janeiro de 2023, desde quando a FTX ali quebrou, a gente saiu do fundo do mercado, a gente veio dentro dessa região aqui do MVRV intradiário de 7 dias, só quando o Silicon Valley Bank quebrou e quando a gente teve o evento de desalavancagem aqui em agosto. Bom, a gente veio aqui, ó, 2 vezes também dentro dessa região, mas eu não lembro qual eram os eventos que tinha dentro dessa região. Silicon Valley Bank quebrando quando a gente teve o evento de desalavancagem ali e, cara, a gente veio mais uma vez dentro dessa região. Cara, olha para o preço exatamente o que aconteceu, qual que foi o comportamento do preço do ativo quando a gente bateu essas regiões do MVRV de 7 dias. A gente teve movimentações de alta, a gente teve em seguida movimentações de alta, tá? Então estamos dentro de uma zona de preço interessante, onde os traders dos últimos 7 dias, eles estão exatamente em fases de prejuízo e não fases de lucro. Isso é muito bom, porque significa que quem comprou nos últimos 7 dias, isso daqui falando de spot, tá? Não estou falando de futuros, essa pessoa, ela tá no prejuízo, ela tá sem pressão de venda. Quando a gente olha para quem comprou nos últimos 30 dias, quem comprou nos últimos 30 dias também ali, ó, a gente vai estar no prejuízo, ou seja, a gente tem uma diminuição da pressão desses players de curto prazo. Olha só, o custo dos players de curto prazo, ele está nos 38 mil dólares ali, quando a gente olha para o consolidado de todos os players de curto prazo, se a gente olha para quem está operando nos últimos 7 dias, quem comprou no spot nos últimos 7 dias está no prejuízo, quem comprou nos 30 está no prejuízo. Isso é uma diminuição, galera, já da nossa pressão de venda, tá? Se a gente olhar para os últimos 3 meses aí, ó, 90 dias, a gente vai ver que o MVRV intradiário já chegou na zona neutra. Eles não estão no prejuízo, mas eles já estão no 0 a 0. A gente já começa a diminuir toda essa pressão de venda. Cara, diante disso daqui, eu vejo já os 40 mil dólares aqui como região de aporte, como região de compra, tá? Vou comprar dentro dessa região? Não, eu, Gui Teles, não vou comprar na minha carteira mais pesada dentro dessa região. Já parei de comprar Bitcoin, já parei de comprar Ether também. Estou de olho em outros ativos. Isso é a minha carteira mais pesada, tá? A carteira rumo ao milhão, que é a carteira do meu filho, cara, a gente vai seguir comprando conforme a nossa estratégia de dentro da carteira, tá? Mas especificamente, aqui eu vou fazer uma compra hoje? Não, eu sempre comento com vocês as minhas decisões, tá? Olha só, por que eu não acredito que a gente vai parar em patamares, por exemplo, de 20 mil dólares, né? A gente já começa a ver sempre que tem a queda, sempre que a queda inicia, o pullback inicia, e o primeiro candle vermelho inicia, aparecem os cavaleiros do apocalipse, que são aquelas pessoas que acreditam que o universo vai colapsar, que a gente vai ter um meteoro caindo na Terra, que o Fed vai simplesmente acabar com o mercado e que a gente vai ter a maior recessão do mundo em 2024. Isso pode acontecer, essa pessoa pode estar certa, o meteoro pode cair na Terra e eu posso estar errado. Existe essa probabilidade. Diante da minha frente, eu não acredito que a gente vai ter esse crash, não acredito que o meteoro vai cair na Terra, não tenho dados, não tenho nada ainda que me mostre que o meteoro ele está apontado para a Terra. Ainda não tenho esses dados diante da minha frente. Quando eu tiver, talvez eu acredite em cima disso. E esses cavaleiros do apocalipse, eles vão começar a falar que agora a Bitcoin vai para 20 mil dólares, cara. E por que eu não acredito que a gente vai para 20 mil dólares? Bom, o ponto mais forte é o custo do investidor de longo prazo. Olha só, a gente falou do custo de investidor de curto prazo, que está nos 38 mil dólares, e abaixo disso ele está no prejuízo.
O custo do investidor de longo prazo, hoje, ele está nos $25 mil. Galera, simplesmente, olha só o que aconteceu no ciclo passado. A gente entra abaixo desse custo somente na capitulação cíclica. Mas veja que sempre o fundo é constituído próximo desse custo. O dia que a Terra parou, que foi exatamente o Corona Crash ali, onde, cara, a gente tinha os aeroportos bloqueados, onde a gente tinha os navios atracados, onde não tinha nada funcionando no mundo, a gente teve uma pressão de venda até o custo desses caras. A gente não foi muito abaixo desse custo porque a gente já tinha constituído a nossa capitulação cíclica. Então, quando a gente olha aqui, mesmo que venha um crash, mesmo que venha um caos, mesmo que venha tudo, que o meteoro ele seja direcionado para a Terra e que ele esteja chegando, o custo desses caras está nos $25 mil. Então, se o custo deles está nos $25 mil, mesmo conceito para o investidor de curto prazo. Se a gente entrar abaixo dos $25 mil, a gente diminui a pressão de venda. E aí não tem pressão de venda nem do investidor de curto prazo, nem do investidor de longo prazo. Então, para mim, Bitcoin, cara, em $15 mil, a gente não vai ver novamente. Quem comprou, comprou. Quem aproveitou, aproveitou. Para mim, em patamares de $25 mil, a gente vai ver? Não acredito que a gente vai ver. Por que eu não acredito que a gente vai ver? Porque se a gente olhar para o histórico... Opa, o que eu fiz aqui, cara? Se a gente olhar para o histórico do mercado cripto, a gente vai ver que apenas no dia que a Terra parou, a gente voltou no custo depois da capitulação. Olha só, lá em 2012 a gente teve a capitulação, a gente não volta no custo, só vai voltar no custo depois que a gente entrar em um bear market e atingir a próxima capitulação. Ali em 2015 a gente subiu mais uma vez, a gente teve o bear market, só na próxima capitulação a gente voltou no custo. Aqui no crash de 2020, o dia que a Terra parou, a gente agulhou no custo. Mas lembre-se que aqui foi exatamente, cara, o dia que a Terra parou, galera. A gente tá falando do maior caos que a gente teve na humanidade. Foi o dia que a Terra parou. Tudo estava fechado. Esse momento foi extremamente 13 para todo mundo. E se a gente tiver um evento catastrófico desse, biriri, bororó, pode ser que a gente no máximo volte ali no custo deles em $25 mil. Acredito que a gente vai ter um evento desse nível, dessa proporção do dia que a Terra parou? Não acredito, porque historicamente também a gente tem catástrofe, a gente tem caos, a gente tem esses problemas na humanidade em um certo tempo, em um certo espaço de tempo. Não acontece um ano depois do outro, não acontece em 2 ou 3 anos, sempre a gente tem um espaçamento de tempo. Só você olhar para crise aviária que a gente teve, o negócio da vaca louca, cara, tudo isso, a gripe H1N1, cara, todas essas paradas você vai ver que elas são bem espaçadas, tá? A crise de a bolha.com que a gente teve nos anos 2000, depois a gente foi ter outra crise lá em 2008, cara, então leva um tempo para as crises acontecerem novamente. A gente acabou de vivenciar uma, não acredito que isso vai acontecer nesse momento, beleza? Então, por conta disso, eu descarto a possibilidade da gente ir nesses patamares. Olha só, na segunda-feira vai acontecer o evento Jornada 10X e segura aí que eu vou te explicar exatamente o que é o evento Jornada 10X. Quando a gente constituir o evento Jornada 10X ali e ele finalizar, depois do evento, você vai ter a oportunidade de entrar para dentro da comunidade on-chain. Comunidade on-chain é uma comunidade minha, onde temos outros membros ali, dezenas de membros, e aonde a gente tem exatamente uma troca de informação com um nível mais refinado. A gente não fala de Baby Doge, lá essas pessoas elas passam por um treinamento comigo e a gente troca umas ideias relevantes ali dentro, tá? Então veja que tem posts aqui do John falando sobre os ETFs ali, como que ele conseguiu traquear os ETFs, tem post meu aqui falando da quantidade de bitcoins que a gente tem via OTC, que é exatamente por onde esses ETFs vão fazer as compras, e isso é sobre a comunidade on-chain. Mas o evento Jornada 10X vai ser uma masterclass onde eu vou te mostrar exatamente a minha história, a minha trajetória, como que você pode usar o mercado cripto para ser a sua liberdade financeira. E junto com isso eu vou te explicar os principais indicadores que eu utilizo na análise on-chain para poder tomar a decisão, eu vou te ensinar exatamente como que você faz isso
Eu vou te apresentar até ferramentas gratuitas, galera. Olha só, a Masterclass da Jornada 10X vai ser um mega conteúdo que eu vou entregar para você. Você vai sair de dentro da Masterclass aprendendo muito. E, inclusive, um dia depois da Masterclass, você vai ter a oportunidade de trocar ideia comigo. Todo mundo que estiver dentro da Masterclass vai ser direcionado para um grupo exclusivo dentro do WhatsApp, aonde a gente vai conversar. Isso mesmo, eu vou tirar a minha terça-feira para responder as suas dúvidas. E não é dúvidas só sobre a comunidade on-chain, são dúvidas reais que você tem ali, cara. Se quiser me perguntar que setup que eu utilizo, quais são os indicadores, se você tem alguma dúvida de algum indicador, você vai ter a oportunidade na terça-feira de se comunicar comigo, de me mandar uma mensagem. Novamente, eu vou tirar o dia para responder vocês. O evento Jornada 10X vai ter um mega conteúdo e as pessoas que estiverem dentro do evento, elas terão a oportunidade de entrar para dentro da comunidade on-chain. A última vez que eu abri as inscrições para a comunidade on-chain foi em novembro do ano passado, tá? Depois eu vou te explicar exatamente o que é a comunidade on-chain. Mas eu quero te convidar para esse evento. Ele vai ser transmitido na segunda-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, tá? Ou horário de São Paulo. Hoje em dia as pessoas falam que horário de São Paulo, né? O horário do Brasil. Vai ser transmitido às 8 da noite. É um evento único e não acontece aqui dentro do YouTube. Se você quiser participar, ele vai acontecer dentro da minha plataforma, tá? Se você quiser participar, abaixo desse vídeo, na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nesse vídeo, eu te explico o que é a Jornada 10X. Você vai precisar fazer o seu pré-cadastro do evento, que vai ser seu nome, seu e-mail, seu telefone. Através desses dados, através do seu e-mail e do seu telefone e do seu nome, porque eu vou te chamar pelo seu nome, eu vou te enviar o link de acesso da minha plataforma na segunda-feira. Eu espero imensamente ver você dentro desse evento, porque olha só, eu tô todos os dias aqui no YouTube, cara, trazendo uma análise legítima para você, entregando um conteúdo de extremo valor. Eu nunca escondi nada de ninguém. Eu trago os indicadores que eu uso, eu abro as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia aqui para você e eu compartilho tudo isso de maneira gratuita. Se você quiser aprender a fazer isso, andar com as suas próprias pernas, sem depender de que eu venha aqui no YouTube gravar um vídeo para você, cara, participa da Jornada 10X. Ela vai ser online, ela vai ser gratuita e pode ter certeza que você vai ter uma transformação imensa. Eu vou te entregar um mega conteúdo. Olha as minhas análises aqui, olha a qualidade do conteúdo que eu entrego para vocês. Então pode ter certeza que dentro de um evento exclusivo você vai aprender muito. Além disso, obviamente, no final eu vou sortear uma Ledger para os novos membros de dentro da comunidade on-chain, tá? Você vai ter a oportunidade de ganhar uma Ledger que eu comprei com meu dinheiro e eu vou enviar isso daqui para você. Só que eu nem quero que você entre nesse evento se você quiser só a Ledger. Isso daqui é só um brinde, tá? Para as pessoas que participarem, para as pessoas que entrarem ali para dentro da comunidade on-chain. Nem quero que você entre nesse evento se só for por conta da Ledger, beleza? Mas eu preciso te falar que também vai ter uma premiação ali no final, beleza? Bom, a gente está se preparando aqui da nossa parte para construir esse evento, um evento único e você não vai ver o conteúdo de dentro do evento aqui no meu canal no YouTube, beleza? Se quiser participar, mais uma vez, link na descrição. Então é isso, tamo junto, forte abraço, eu vejo você de volta aqui no canal no próximo vídeo. Eu.